Olá, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre como controlar os pensamentos para vencer a ansiedade. E mais que isso, para trilhar um caminho para uma vida nova, uma vida cheia de superação e realização. Vamos juntas? Aqui nessas lives eu falo para você que se sente insegura, tem baixa autoestima, sofre com pensamentos negativos, com medos. Esses medos, eles te aprisionam. E aí você vai acreditando que a sua vida é assim mesmo, que a sua vida ela não vai mudar. E aí você observa que esta ansiedade, estes sentimentos e pensamentos, eles estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Faz sentido? Então, para quem não me conhece, eu sou Cibele Azevedo e ajudo mulheres a vencerem a ansiedade à luz da fé católica. E o nosso tema de hoje é como controlar os pensamentos para vencer a ansiedade. Ok, e por onde nós vamos começar? Por onde eu começo a controlar esses meus pensamentos para que eu possa vencer a ansiedade, para que você possa vencer a ansiedade? O primeiro passo é identificar os pensamentos que te fazem mal. Você já observou? Você consegue perceber que podem vir, que vem à sua mente pensamentos que te fazem mal? Como assim te fazem mal? Pensamentos que te trazem tristeza, desânimo, falta de coragem. Já podemos começar por aí. Esses pensamentos que vão te trazer tristeza, desânimo, desilusão, falta de esperança. Então, primeiro, identificar esses pensamentos. Quais são esses pensamentos? Lembra aí. Pensa aí. Quais são esses pensamentos que estão te prejudicando, que estão te fazendo mal? Ok. Aí você consegue identificar este pensamento. Será que este pensamento, ele nasce de um medo? Da onde nasceu este pensamento? Algum medo de errar? Algum medo de ser julgada? Algum medo, por exemplo, de ser demitida do seu trabalho, de ser excluída, de não agradar alguém? Eu vou colocar aqui alguns exemplos e você fique à vontade para compartilhar comigo algo que também pode ser um exemplo para nós, uma situação da sua vida que pode nos ajudar aqui também. Bom, por exemplo, talvez você seja convidada a fazer uma leitura na igreja, uma leitura na missa, por exemplo. Você recebe o convite, fica até lisonjeada, mas depois começa a vir um medo, um sentimento de, nossa, e se eu errar? Nossa, o que eles vão falar? Ah, eu não consigo, eu não sei. Esse medo, e se eu errar? Como que eu vou subir? Que roupa que eu vou? Percebe que esse medo é um medo do julgamento das pessoas, porque vão ter várias pessoas olhando para você, ok? E aí, esse medo de falar em público, de fazer uma leitura na missa, de fazer uma apresentação, uma palestra, ele nasce de um medo de ser julgada, o medo do julgamento. Talvez inconscientemente, mas existe esse medo do julgamento. E aí, como você tem essa ansiedade, esse medo, a sua mão começa a ficar fria, o suor, parece que você esqueceu tudo na hora.
Isso tudo, como nós já falamos na live anterior, isso é um resultado, uma reação do seu organismo devido a esses pensamentos. Esses pensamentos que nós chamamos de quê? De pensamentos desordenados, pensamentos que estão em desordem. Tá fazendo sentido para você? Um outro exemplo, uma pessoa, ela tinha o direito de tirar férias. Veja, essa pessoa tinha o direito de tirar férias. No entanto, ela não conseguia ir até o chefe dela e dizer claramente: olha, eu tenho umas férias vencidas, daqui a pouco vai vencer outras férias e eu gostaria muito de regularizar essas férias. Era simples, não é? Mas quem diz que essa pessoa conseguia fazer isso? Como que essa pessoa iria chegar para o chefe e falar: olha, chefe, eu tenho umas férias para tirar, só que eu tenho umas férias vencidas. Então, eu preciso tirar essas férias, equilibrar, regularizar. Quanto sofrimento! Mas por que esse sofrimento? Lá no fundo, essa pessoa tinha o medo de ser mandada embora. O medo de que o patrão olhasse aquela situação, achasse que o funcionário, que a funcionária estava querendo demais, né? Como assim tirar 2 férias, ter umas férias vencidas? Como assim? Esse medo de que, poxa, não tá querendo trabalhar, quer tirar férias. Um medo de, já que quer tirar férias, vou ser mandado embora então. Pense em um sofrimento. Será que eu estou fazendo algo de errado se eu falar? E agora eu falei? Vou falar? Suou frio as mãos na hora de falar, depois de muito pensar, e mesmo depois de ter falado com o chefe ter entendido essa situação, continuou ainda na mente: será que eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz de errado? Eu estou me prejudicando? Até o momento que essa pessoa conseguiu parar e explicar para ela mesma: olha, é seu direito. O errado não é você não ter tirado, você pedir essas férias que estão atrasadas. O errado é você não ter nem tirado essas férias. E vocês querem saber quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Sim, aconteceu um fato desse comigo. E pensa em um sofrimento. Mas através do diálogo comigo mesma, eu consegui superar esta situação e consegui tirar as merecidas férias que eram nada mais nada menos por direito meu. Mas na época eu tinha um medo, um trauma de ser mandada embora. Que isso é de um trauma que aconteceu quando eu era bem mais jovem, quando eu tinha começado no mercado de trabalho. Uma vez simplesmente eu estava ali no escritório e tudo mais. Sempre trabalhei na parte administrativa financeira. Naquela época eu cheguei no dia, fui trabalhar. De repente o meu chefe supervisor chegou, me chamou na sala, fui lá com a agenda normal para ver algum recado, alguma coisa. E simplesmente o que ele me falou: olha, Cibele, não dá mais, nós agradecemos o seu trabalho, mas encerra-se por aqui o seu trabalho conosco nessa empresa. Para mim, foi um choque tão grande, eu lembro que eu chorei tanto, né, porque na época eu até questionei, né, eles poderiam ter me orientado se eu estava fazendo alguma coisa de errado, mas eu carreguei esse medo de ser mandada embora. Então ainda existia esse medo de ser mandada embora, até mesmo na hora que eu for falar algo que era do meu direito nesse outro emprego que eu estava. Faz sentido? Conseguem perceber?
que esse medo, ele pode vir de uma situação, talvez para você, isso não é nada, você pode até dar risada dessa situação. Mas para mim, naquele momento, quanto era importante, quanto eu sofria com aquela situação. E você, com qual situação tem sofrido? Qual situação você identifica que está te atrapalhando? Quais pensamentos vêm à sua mente quando você começa com esse sofrimento? Vamos na sequência então. Nós já falamos e aprendemos que a ansiedade, ele surge de um medo, ok? Surge de um medo, mesmo que seja um medo inconsciente, vem essa ansiedade que te traz pensamentos exagerados, pensamentos disfuncionais, que estão em o quê? Desordem, pensamentos desordenados. Então, nós temos essa emoção do medo. Sim, Deus nos fez perfeitas, mas o medo, ele não deve ser exagerado e nem disfuncional. E muito menos falso, um medo mentiroso, que também muitas vezes acontece. Como essa questão do emprego. Como que eu iria imaginar que o supervisor, que o chefe, se eu fosse pedir as minhas férias merecidas, querer marcar as minhas férias merecidas, ele iria me mandar embora. Olha também a minha capacidade de querer saber o futuro, de querer saber o que passa na cabeça daquele supervisor naquele momento. Veja que eu estou dentro dessa história, existe um caminho, uma trilha errada. Pensamentos disfuncionais. Um medo que não deveria existir. Então, um medo falso, porque não tinha nada de errado acontecendo ali. Então, é importante identificar. Você precisa trazer essa consciência do que está acontecendo. Buscar esse equilíbrio. Aí talvez você fala para mim assim, Cibele, mas é tão difícil. Naquele momento que eu tô desesperada, que eu não sei o que fazer, que o meu coração tá palpitando, calma, nós vamos falar, eu vou te falar 3 exercícios práticos que você pode e deve usar com essas situações. Mas antes disso, eu quero trazer para você que é importante você ter a consciência. Porque a hora que você traz esta consciência, opa, esse medo está exagerado. Por exemplo, se o meu esposo, por exemplo, demora para chegar do trabalho. Aí eu vou começar, poxa vida, passou 5 minutos. Nossa, 5 minutos, 10 minutos de atraso, 15 minutos. Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Nossa, será que aconteceu algum acidente? Olha os pensamentos desordenados aí. Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Por que tá demorando tanto? Socorro, será que ele foi para o hospital? O que aconteceu? Mas aí eu percebo que é um pensamento desordenado, eu mesmo converso comigo, então o convite para que você converse com você mesma e diga, Cibele, ou você fala com você mesma, né? Meu esposo dirige muito bem, nunca aconteceu um acidente com ele quando está comigo, lógico, pode ter a primeira vez? Pode, mas proporcionalmente nunca aconteceu. Ele pode ter se atrasado, ter que atender alguém. Talvez o semáforo parou. Calma, Cibele, não precisa assim. E olha, se der 5 minutinhos a mais e passar, eu vou dar uma ligadinha para ver o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer com esse outro exemplo é que você precisa sim trazer essa consciência. Então, trazer a consciência deste pensamento, ok?
Depois, você tem a oportunidade de 2 caminhos. Continuar alimentando este sentimento e entrar em desespero, ou falar com você mesma, começar a dialogar com você mesma e você mesma se acalmar. Faz sentido? A sua consciência. Esse é um dos exemplos, diz que traria 3. Falar consigo mesma sobre o que está acontecendo. Respiração. A respiração, procurar acalmar a sua respiração. Respira, conta até 6, solta, contando 4. E falando com você nessa situação. Calma, é um pensamento exagerado, é disfuncional, é falso esse pensamento, ok? Segundo, o que você pode fazer? A sua mente está desordenada, aquela ansiedade, aquele desespero. Conscientemente, você pode olhar um ponto fixo na parede, por exemplo, um objeto. Vou pegar aqui para você. Você pode pegar um objeto mais próximo. Aqui no caso eu peguei uma caneta. E começar a dizer a você mesma: olha, essa caneta, olha, uma caneta azul. Não tem nada escrito, deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa. A tampa é azul, tem um buraquinho em cima. Ela é compridinha aqui. Ok, tá usada um pouquinho. Por que isso, queridas? Por que isso, meninas? Porque aí você vai tirar o foco, propositalmente, tirar o foco daquela preocupação inicial e vai concentrar o seu foco em um objeto e você vai concentrar a sua mente em algo. Aqui o bique, a tampinha azul, certo? Se você tiver com a mente muito acelerada, pode olhar para uma parede branca. Olhe para ela, veja como tá aquela parede naquele momento, ok? E um terceiro exercício que eu gosto muito, que faz muito sentido para nós, mulheres católicas. Rezar o terço. Você sabia que o terço, ele foi feito especialmente as dezenas, a contagem das dezenas, ele nos acalma. Muitas pessoas dizem: faz meditação. Meditação acalma a sua mente. A meditação vai acalmar a sua mente. Para nós, católicos, a nossa melhor meditação é a oração do terço, aonde nós vamos trabalhar a concentração, a respiração. Você já percebeu que na hora que você reza a Ave Maria, você tem uma respiração repetida? Faça o teste, faça esse exemplo. Olha que interessante. Mas talvez você não vai ter o tempo de rezar o terço, porque o terço no mínimo 15, 20 minutos. Como que você vai rezar o terço no seu trabalho, ou no trânsito, ou caminhando, nos seus afazeres, pegando os filhos na escola, por exemplo? Você sabe o que é uma jaculatória? É uma oração simples, que tem muito poder. E eu tenho uma muito especial para mim, que eu já compartilhei ela nos stories.
um dia, acho que 2 dias eu compartilhei. Diz apenas o seguinte: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Vamos repetir comigo? Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. No seu momento de ansiedade, na sua crise de ansiedade, quando você observar os seus pensamentos, você deve lembrar de Cristo e falar essa jaculatória. Veja que vai te acalmar também. Ok? Então, quais são as 3 dicas para controlar os pensamentos contra a ansiedade? Observar essa ansiedade, que ela existe. Esses pensamentos que estão te deixando ansiosas, observar os pensamentos que estão em disfunção na sua mente e peraí, não é assim. Começar a corrigir, trazer a sua consciência e falar, olha, isso está exagerado. Você pode corrigir estes pensamentos. 2, você pode observar, tirar o foco daquele problema que está te perturbando, daquela ansiedade, respirar e olhar um ponto fixo, um objeto e começar a mostrar para você os itens daquele objeto. E 3, rezar o terço ou rezar a jaculatória, uma oração curta do seu agrado. A minha sugestão, que é uma da que eu mais gosto, mais me identifico, que eu aprendi, e é muito forte, o nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Fez sentido? Eu espero que tenha feito sentido, que eu possa ter te ajudado nesse nosso encontro de hoje. E aí eu pergunto para você, qual aprendizado você vai levar dessa live de hoje? Comenta aqui no chat e eu ficarei muito feliz em saber. Também compartilhe essa live para que mais mulheres que sofrem com ansiedade possam conhecer também essas informações que podem nos ajudar tanto, fazer tantas diferenças. E que essas informações podem ajudar essas pessoas que também sofrem com a ansiedade. Até a nossa próxima live, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço.